Olá! Já parou para pensar em como o dinheiro que a gente guarda no banco vira o financiamento de um carro, de uma casa ou até de uma indústria gigante? Hoje, a gente vai desmontar, vai entender as engrenagens dessa máquina imensa e super importante que faz tudo isso acontecer: o Sistema Financeiro Nacional aqui do Brasil. Para começar essa conversa, vamos pensar numa coisa bem simples. Alguém aqui emprestaria o próprio dinheiro, aquele suado, para uma pessoa que nunca viu na vida? Acho que não, né? E o motivo para isso é um só: confiança. Ou melhor, a falta de confiança. Esse é o dilema que o dinheiro precisa superar para poder circular por aí. Pensa numa biblioteca, por exemplo. É uma analogia ótima. A biblioteca é aquele intermediário de confiança, sabe? Ela conecta quem tem um livro sobrando com quem está doido para ler aquele título. Facilita tudo. Pois é, o sistema financeiro faz exatamente a mesma coisa, só que em vez de livros, ele faz com o nosso dinheiro. E essa falta de um intermediário leva a gente direto para o problema central que o sistema financeiro existe para resolver: o tal do problema do dinheiro parado. A lógica é bem simples, na verdade. Se não existe uma ponte segura, uma ponte com regras, o dinheiro de quem economiza fica ali, estagnado, sem render nada. E do outro lado, quem precisa de um empréstimo para abrir um negócio ou comprar alguma coisa importante, não consegue ter acesso a essa grana. Isso é uma ineficiência que acaba travando o crescimento de todo mundo. E é justamente aqui que a solução entra em cena. Para construir essa tal ponte e fazer o dinheiro finalmente fluir, a gente tem uma estrutura bem complexa e robusta que é a nossa grande máquina financeira. Então, o que é, afinal, esse Sistema Financeiro Nacional, o SFN? Bom, de forma bem direta, é o conjunto de todas as instituições, regras e mecanismos que fazem essa conexão super importante entre quem poupa e quem precisa de recursos. Ou seja, ele é a grande biblioteca do nosso dinheiro. Olha só como funciona. De um lado, a gente tem o que se chama de agente superavitário, que é basicamente quem poupa, quem tem grana sobrando. Do outro lado, tem o agente deficitário, que é quem precisa desses recursos para investir. E bem no meio, garantindo que essa transferência aconteça de forma segura e com regras claras, está o SFN. Simples, né? Mas o SFN não é só um passa-dinheiro, não. As funções dele são bem mais profundas. A principal, claro, é fazer essa intermediação. Mas ao fazer isso, ele acaba promovendo o desenvolvimento do país inteiro e, o que é fundamental, ele dilui os riscos. Pensa bem, se uma pessoa não paga um empréstimo, o prejuízo não é de um único poupador, ele é absorvido pelo sistema como um todo. Certo, já deu para entender para que serve a máquina. Agora, vamos abrir o capô e dar uma olhada em quem são as peças que mandam e quem garante que tudo está funcionando direitinho, como deveria. Lá no topo de tudo, a gente tem os arquitetos, o cérebro do sistema. São os órgãos que não põem a mão na massa no dia a dia, mas são eles que definem todas as regras, as políticas e as diretrizes que todo o resto do sistema tem que seguir. Bom, e esses arquitetos são liderados pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Pensa nele como a autoridade máxima, o chefão que dita a política de moeda e de crédito do Brasil. E abaixo dele atuam outros conselhos mais especializados, como o CNSP, que cuida dos seguros, e o CNPC, que olha para a previdência complementar. Mas claro, não adianta nada ter um monte de regras se ninguém fiscaliza, né? É aí que entram os olhos do sistema, que são as entidades que garantem que todos os jogadores estão seguindo um manual à risca. O principal fiscalizador de todos é, sem dúvida nenhuma, o Banco Central do Brasil, o nosso famoso Bacen. Ele é tipo o guardião do valor do nosso dinheiro, sempre lutando contra a inflação e também é o responsável por garantir que os bancos e as outras instituições financeiras sejam fortes e seguras. Agora, se o Bacen cuida dos bancos, a CVM é como se fosse o xerife do mercado de capitais. É a CVM que fiscaliza a bolsa de valores, as ofertas de ações, os fundos de investimento. Resumindo, ela está lá para proteger quem investe e para garantir que o mercado seja justo para todo mundo. E para fechar esse time de supervisão, a gente tem os especialistas. A SUSEP foca no mercado de seguros e a Prev que fica de olho nos fundos de pensão. Tudo para garantir que essas áreas que são tão importantes funcionem do jeito certo. Ok, então, a gente já conheceu os donos da bola e os árbitros do jogo. Agora, vamos descer para o campo e conhecer os jogadores, ou seja, as instituições que estão ali na linha de frente, interagindo com o público todo dia.
Entre os jogadores, a gente tem dois tipos principais de bancos. O banco comercial é aquele que a gente já conhece, do dia a dia, sabe? Onde a gente tem conta corrente, pega um crédito para consumo. Já o banco de investimento, ele joga um jogo diferente, um jogo maior, financiando projetos gigantes e operações empresariais bem mais complexas. E olha, esse ecossistema é muito rico. Tem jogadores com missões bem específicas, como a Caixa, que tem um foco mais social, e o BNDES, que está mais voltado para o desenvolvimento do país. E ainda tem as cooperativas, que servem aos seus próprios membros, e as corretoras, que são a nossa porta de entrada para o mundo dos investimentos. Beleza, a gente passou por toda a estrutura, quem cria as regras, quem fiscaliza, quem opera. Mas a pergunta que não quer calar é, no fim das contas, por que tudo isso realmente importa? É isso aí. De que jeito essa estrutura gigante, cheia de órgãos, de siglas, impacta a nossa rotina, o nosso bolso, a nossa vida de verdade? A resposta é em absolutamente tudo. Essa máquina está por trás do crédito que permite comprar um celular, o famoso CDC, e também por trás do crédito rural que financia a safra que bota comida na nossa mesa. A economia moderna, como a gente conhece hoje, simplesmente não existiria sem ela. Olha só, tem uma citação nos materiais que serviram de base para essa análise que resume essa missão de um jeito perfeito. O SFN não é um fim em si mesmo. Ele é, na verdade, uma ferramenta superpoderosa para intermediar recursos e, com isso, gerar crescimento, emprego e desenvolvimento para o país. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Num mundo que muda numa velocidade absurda, com o surgimento de moedas digitais, de fintechs, de novas tecnologias a todo momento, a pergunta que fica no ar é: como é que essa máquina, tão tradicional e tão complexa, vai se adaptar e evoluir? O futuro do nosso dinheiro está sendo escrito neste exato momento,